Vamos fechar aqui com uma notícia que chegou pelo site ge.globo, publicada às 11h33 e atualizada há 1 minuto. Operação Penalidade Máxima cumpre mandatos em 6 estados e vê suspeita de manipulação de resultados na Série A. Entra a Série A aí na lista de suspeições, né? Ministério Público de Goiás, em parceria com a autoridade de outros estados, afirma que os jogadores eram cooptados com ofertas que chegavam a R$100 mil. Vitor Ramos, da Chape, é um dos alvos. A reportagem diz que a operação avançou para outros estados, identificou suspeitas de manipulação de resultados em 5 jogos da Série A de 2022 que não foram divulgados. Vamos lembrar que quando houve suspeita de manipulação de resultado pela arbitragem no campeonato de 2005, a CBF tomou uma decisão inédita, né, de jogar de novo. Né? Só que isso aconteceu durante a temporada. Isso. Né? Hoje, a decisão talvez seja diferente. Né? O Vitor Ramos é um dos citados, né? Os investigadores dizem que tem jogos com suspeita de manipulação em Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Todos eles são de 2022. Os mandados estão sendo cumpridos em Goianira, em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Pelotas e Santa Maria e Erechim, no Rio Grande do Sul, Chapecó e Tubarão em Santa Catarina, Bragança Paulista, Guarulhos, Santo André, Santana do Parnaíba, Santos, Taubaté e Presidente Venceslau em São Paulo. Martim Fernandes está na linha para atualizar a gente sobre o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer, né, Martim, nessas investigações. Bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, Tim, Caju. Pois acabou de estourar essa operação, né? Agora às 15h vai ter uma entrevista coletiva do Ministério Público de Goiás em que eles vão dar mais detalhes e tal. O que a gente sabe por enquanto é que esse é um desdobramento daquela operação de fevereiro que mirava 3 jogos específicos da Série A de 2022. Algumas pessoas foram detidas ali, alguns jogadores foram chamados a depor, né? Um jogador do Vila Nova de Goiás, que era ali o centro daquela situação de fevereiro, e puxando esse novelo, né, puxando esse fio, o Ministério Público de Goiás, com a ajuda de outros estados, foram 6 estados, 16 municípios hoje essa operação, chegaram a mais jogos, tem jogos de campeonatos estaduais, do Campeonato Paulista, por exemplo, do Campeonato Gaúcho, e tem 5 jogos da Série A, né, que até então a Série A parecia intocada, ninguém tinha ainda nenhuma suspeita de que havia acontecido algo na Série A. Agora o Ministério Público de Goiás afirma que tem a suspeita de que 5 jogos da Série A do ano passado foram manipulados. As ofertas ali eram de 50 a 100 mil reais para jogadores cometerem lances específicos, né? Tomar cartão amarelo ou fabricar escanteios, ou garantir que um dos times estivesse atrás do placar no intervalo. Situações muito específicas, né? Não é aquele clássico no imaginário de entregar um gol, fazer um gol contra. Não, era fabricar lances específicos e muito difíceis de serem detectados ali durante o jogo, e os apostadores, né, os que cooptavam esses jogadores, sabendo do resultado, né, sabendo que essas ações iriam acontecer, apostavam nelas em diversas casas de aposta, ou usando o seu próprio dinheiro, ou usando de laranjas, e eles apostavam as casas de aposta sabendo que o resultado que eles haviam fabricado aconteceria. Então hoje, a partir das 15h, a gente vai saber mais detalhes, mais respostas. Martim, quando se fala nesse tipo de escândalo, as casas de apostas sempre vêm à tona, né? E tem gente que defende que se elas forem regularizadas, as próprias casas vão ter interesse no sentido de combater esse tipo de manipulação, né? Será que isso tem alguma influência no processo que está em andamento de discutir a regularização das casas de apostas? Certamente vai ter, Barreto, certamente vai ter, porque vai haver mais pressão para essa regulamentação, porque um dos pontos do projeto do governo para regulamentar é que elas sejam obrigadas a monitorar, fiscalizar e informar as autoridades desse tipo de coisa, então, desse tipo de situação. Então, quando tem um volume de apostas em comum, num número de escanteios num jogo X, a empresa de aposta tem que monitorar e tem que avisar as autoridades para que haja checagem se não está havendo manipulação de resultado. Hoje, elas não têm nenhum tipo de obrigação, além de não recolher nenhum imposto no Brasil, porque como elas não estão regulamentadas aqui, elas operam todas fora do Brasil. Então, com certeza, com muita certeza, essa operação de hoje, toda essa situação,
vai ter influência, sim, nessa discussão sobre a regulamentação das apostas aqui no Brasil.